crachás. Crachás e mais crachás de participações pelo Ceará e pelo Brasil do nosso dialogador de hoje. Em festivais, em eventos, em mostras, pela aí, como se diz, por aí, o nosso dialogador de hoje é músico, é ator, é dramaturgo, é o criador, é um dos criadores, talvez o principal fundador da banda ou do grupo Dona Zefinha. Ele é músico, ele é homem de teatro. E, aliás, o Dona Zefinha é a mistura exatamente dessas duas linguagens, dessas duas expressões. O teatro e a música, uma música performática. Vocês vão ver. Eu me refiro ao nosso dialogador de hoje, que me trouxe rastros da passagem dele por todo o Brasil como músico, como ator, que é o... Olha o nome dele. Orlângelo Leal. Orlângelo, tudo bem? Tudo bom. Bom você estar aqui, Orlângelo. Obrigado. Querido, vamos começar por aqui? Vamos. Você mora em Itapipoca, onde Itapipoca. tem um centro cultural, a Casa de Teatro Dona Zefinha. É. Mas você, na verdade, mora, imagino eu, dentro de um ônibus, dentro de uma van ou dentro de um avião. Um Zefinha móvel. Zefinha móvel, é isso que você é. Fazendo essa ponte aérea aí, Fortaleza e Itapipoca, quase todos os dias, né? Não, e pelo mundo também. E pelo Por isso mundo. que você trouxe isso aqui, né? Eu tenho... Você tem viajado muito, não? A gente tem Aliás, viajado. Você não. Vocês. A gente tem viajado porque romper esse curral aqui do Ceará, né? Chegar em outros estados do Brasil. E por onde a gente vai trazendo memórias, né? Por exemplo, tem um crachá aí que ele veio da Coreia. Foi uma das viagens que nós fizemos para a Coreia do Sul em 2004. Fomos tocar num evento lá chamado Haute Culture Open. Então é esse aí que você pegou. É esse aqui. É esse aí. Exatamente. Então, tipo, um material desse a gente guarda num saquinho de memórias, porque quando eu tiver assim, mais avançado de idade, eu quero ficar lembrando essas coisas todas. E quando a gente foi convidado para vir para cá, eu passei 2 dias mexendo nesse saquinho de memórias e buscando coisas que tinha a ver com a nossa história, né, de 25 anos de carreira. Eu disse, pô, o que é que eu vou mostrar, o que é que a gente vai falar? E peguei justamente esse amontoado aí de crachás, porque tem a gente dando aula, a gente participando de festivais de teatro, de música, de circo, de dança, enfim, faz parte da história, né? E o que essas viagens ensinam, hein? A gente sabe que o cearense percorre o mundo, a outras terras, vai levando a sua terra para outras terras, mas também vai trazendo as terras de lá para cá. Eu queria que você falasse desse aprendizado que a viagem, que a estrada dá aos artistas. Uma coisa que eu aprendi com Montaigne, né, que é um filósofo aí do século XVI, que ele diz que quando você viaja, você aprende muito. Você aprende a culinária, aprende língua e faz novos amigos. Eu acho que é uma nova cultura, né? Eu acho que essas viagens todas, assim, de ter ido para a América Latina, ter ido para a Europa e tal, e principalmente para o Brasil, conhecer o Brasil mais profundo, eu me sinto hoje muito mais brasileiro, sabe? E com a certeza de dizer assim, eu quero morar no Brasil. E esse olhar de longe é pedagógico, é didático, né? Totalmente. Você olhar-se de longe. Cai sua ficha, né? A gente estava na Argentina e nós temos hábito de tomar cerveja assim, né? A gente compra uma cerveja e sai servindo no copo, né? Sim. Lá eles pegam uma cerveja e bebem na boca da garrafa, assim, num ato de comunhão, sabe? Uma bobagem como essa, nossa, é diferente, né? De repente chegava os nossos amigos da Argentina, chegavam com a cerveja e tava todo mundo tomando na boca, assim, no gargalo. Eu disse, nossa, a gente não faz isso no Brasil, cada um toma sua cerveja. Raro quando você toma talvez uma long neck, né? Você compartilha com alguém. E é bonito que a gente compreenda que não pode colocar o nosso viés cultural sobre a cultura do outro, né? Sim. Essa interculturalidade, compreender com um olhar de alteridade, mas de solidariedade, a diferença, né, Orlando? São diferentes e tem coisas similares, né? Na língua, no comportamento. E a gente aprende com a diferença com a similaridade. Com a similaridade, Não é verdade? Totalmente. Porque senão a gente sai julgando a cultura do outro, sendo etnocêntricos, não é? Tem coisas que você fica assim, nossa, eu queria que isso estivesse no meu país. Como também, isso aqui eu não queria no meu país, né? Também tem essas diferenças. Mas como conviver com o diferente, né? Com a diversidade, como a gente acaba sendo afetado. Por exemplo, os nossos últimos discos, nossas últimas obras que a gente compôs, é totalmente afetado pela viagem, né? Porque os primeiros trabalhos que a gente compôs em Itapipoca, ali, nos anos 90, ele tem um olhar bem de raiz, bem assim de tribo. Sim.
Depois a gente viaja, depois a gente volta e traz esses pedaços de mundo que você foi colhendo, né? Orlângelo afetado. Leal, eu queria apresentar a vocês, que talvez algum outro possa não conhecer, ou uma boa parte pode não conhecer, a banda ou o grupo Dona Zefinha. Quem é o grupo Dona Zefinha? Quem é? Como se fosse uma pessoa. O que é o Dona Zefinha? Tem algum objeto aqui relacionado a? Tem esse aqui, né? Tem. Esse aqui é um disco. Isso é de vocês, não, né? Não é do Dona Zefinha. Isso é um disco coisa... coletânea que foi gravado em Itapipoca nos anos 90, isso é 94. Eu fui convidado para cantar uma música. E foi a primeira música gravada que eu, nessa época, né? Você pensa em 94, como era difícil gravar um disco. E por sorte era um vinil. Que é super caro fazer um vinil, né? E aí eu fui convidado por essa equipe aí de produtores, né, da época, a Helena do Vale e a Rita Barreto, que reuniu vários artistas, inclusive tem o Alcio Barroso, que morou aqui em Fortaleza uma época, né? Sei. E atualmente mora em Itapipoca, está por Sobral também. Tem vários artistas aí. Foi muito legal participar desse disco, né? Aí foi, tipo assim, a primeira sementinha do sonho plantado, foi essa oportunidade que foi me dada. Mas eu quero conhecer, mais a fundo, é o grupo, eu quero apresentar, é o grupo Dona Zefinha. O que tem de Dona Zefinha para a gente juntar nesse primeiro segmento do programa? Cantos e Caos é um disco gravado ao vivo no TJA, em 2001. O que é o grupo, se você tivesse que definir, o que é o grupo Dona Zefinha? É um grupo misto de teatro e música. Né? Mas que tipo de música e que tipo de teatro? É música brasileira, música autoral brasileira. A gente tem feito uma investigação. Esse primeiro disco é um disco assim, que mostra o reisado, que mostra o drama, que mostra os folguedos brasileiros, e a gente faz uma releitura dessas canções, né? Canções compostas para teatro, música feita para teatro. Depois a gente reuniu e vamos gravar um disco com isso, né? Nessa época era muito difícil, como eu te falei, gravar um disco. A gente fez ao vivo no Zé de Alencar, porque a gente conseguia a pauta e levamos um estúdio lá para dentro. Depois a gente convidou o Eugênio Leandro, grande amigo e parceiro, que me ajudou na edição dessas músicas. Isso aqui também é referente ao grupo Dona Zefinha. Dona Zefinha. São 8 músicos, é isso? Atualmente... 8 atores e músicos. 8 atores, músicos, dançarinos. A gente tem essa pesquisa, né? Todos eles dançam, todos eles cantam, todos eles tocam. De alguma forma, tem que fazer isso. Só entra no grupo se fizer isso, né? Porque é um grupo performático. E que tipo de... Se você tivesse assim, escolher uma música assim, pra gente fazer a capela mesmo aqui, pra gente ter uma ideia do que... Ou se tem gravado, se você trouxe alguma coisa que a gente pudesse ouvir, para apresentar assim o grupo. Quem é essa Dona Zefinha? Ah, Dona Zefinha tem... Não, o grupo que eu tô falando. O grupo, né? O grupo Dona Zefinha tem esse olhar do humor cearense. Está muito presente na gente esse olhar cômico da vida. É tanto que o palhaço, né? Ele vai ser a nossa primeira fonte de investigação. O palhaço. O palhaço. O bufão. O bufão. Esse palhaço do circo pobre. O palhaço do circo Poeira. Poeira. Esse circo que passava por Itapipoca e que nós íamos assistir. A cidade é muito fraca nesse aspecto de ter um centro cultural, né? De ter estímulos, diferente do Cariri, que é uma região que a gente veio. Então o circo foi o nosso primeiro contato assim, da performance ao vivo. Tá ali. E eu ia toda noite pro circo, né? Meu pai conseguia ingresso, ele era militar, e eu ia pro circo e o palhaço foi aquela figura encantadora, né? Então, é tanto que eu trouxe esse nariz. E determinante para sua performance, total, né? Assim. A menor máscara do mundo, né? E que eu vou encontrar no Chaplin no cinema, porque estava disponível na TV Cultura ali, todo dia passava, eu assistia, e eu ficava vendo assim, cara, eu quero fazer isso. Eu tinha esse olhar cômico, né? Do que o palhaço. Eu quero conhecer mais, quero apresentar melhor o grupo Dona Zefinha. Tem música? Tem música. Ou você vai cantar agora aqui? Posso cantar uma? Vamos, cante. Uma música que fala sobre besteira, né? Que a gente fala assim, menino pra falar besteira, o cara começa. Pai, por que é que o senhor é pobre? Pai, por que é que a gente morre? Pai... E aquela estrela quando cai, onde no céu vai parar? Pai, responda sem vertigem. Pai, mamãe ainda é virgem? Pai, responda num segundo, como vai ser o fim do mundo? Sabe quanto pesa minha alma de menino? E Deus já foi criança? Ou nasceu assim comprido? Me diz como você, quando eu envelhecer. Cê sererê, cê sererê, cê sererê, cê.
E eu respondo: eita, como sou besta, besta é tu que gosta de mim, nasci assim, tão besta, ai, ai. Besta, bestinha por ti, nasci assim, tão besta, ai, ai. Besta, bestinha por ti, nasci assim, tão besta, ai, ai. Por ti. Lindo, lindo, lindo. E são composições autorais, então? Autorais. De quem? Do Orlando Leal, do Márcio Leal, de quem mais? Eu estou assumindo grande parte das músicas que nós gravamos, mas nós temos compositores como Samuel Furtado, Vanildo Franco, né? Todo mundo tem sua contribuição. Letra e música. Então. Letra e música, é. São pessoas nascidas do próprio grupo? São ou pessoas parceiros do grupo. Tem Tem parceiros como o Flávio Paiva, sei, que a gente compôs no disco Invocado Juntos. Que Só, né? A gente Aham. fez umas canções juntos, como Aham. Suspeito, o próprio a música da tema ao disco, né? Invocado Que Então, Só. tem música, então, do grupo do Zefinha, músicas autorais, né, oriundas da própria lavra dos Isso. atores, compositores, músicos e dramaturgos que participam do grupo, mas também uma releitura de músicas do folclore da tradição. A gente gravou uma música Você do Luiz referiu Gonzaga, isso, sim, Que referi. tinha uma música de pastoril, A de gente- reisados. Na verdade, a performatividade, né? Aham. No primeiro disco do Cantos e Causas, a gente representava um reisado contemporâneo. Então a gente usava essa coisa da Ou seja, roupa, tem uma dos releitura reis, uma releitura. das Mas as composições, performances tudo autorais do teatro tradicional popular. do teatro tradicional popular, mas com letras do universo contemporâneo que a gente vive, né? Do homem urbano e ao mesmo tempo rural, né? Tem essa relação. Você usa a música com outra letra, é isso? Com outras letras. Pode Mas dizer, a músicas originais também, nossa, né? Uhum. Agora, a performance, o figurino, a movimentação, como a gente estava no Cantos e Causos, tinha essa coisa do reisado. Mas você tem algum exemplo que possa dar de música tradicional com letra... Tem. Com letra... Eu Só um posso- trechinho. só um pra trechinho gente, aqui, pra tipo... gente poder conhecer mais ainda. No caso, fundo. minha cabeça anda meio desmantelada, parafusada no eixo central. Eu já gastei um rolo de fita gomada, liguei na tomada, mas não deu sinal. Pois é, eu só lamento, não tenho tempo pra pensar, mané. Eu só lamento não ter tempo pra pensar. Eu só lamento não ter tempo pra pensar. Eu só lamento não ter tempo pra pensar. Essa é uma melodia que você pode extrair dos Benditos, né? Cantados lá no Cariri. E você é do Cariri. Do Cariri, nasci no Crato. Você é do Crato. Do E, Crato. no entanto, hoje você é do Crato, é de Itapipoca, porque mantém lá um centro cultural chamado Casa do Teatro Dona Zefinha. Isso, É de Fortaleza, porque uma base muito grande sua de alicerce é aqui. é aqui. E você é do mundo também, é do Brasil. Também todo, do né? mundo, depois é pelo de- mundo, pelo é pela mundo. aí. Me diz uma coisa, Dona Zefinha, daqui a pouco eu vou colocar em cena isso aqui que é lindo, que é o maior respeito do mundo, que é a menor máscara, né, do mundo, que é o Sim. nariz do palhaço, o nariz vermelho E muito, do palhaço. inclusive muito difícil de usar, né? Não é tão fácil, Depois né? eu vou ver se você pode usar aqui. Vamos ver, né? Porque Faz tempo que eu não uso. Isso aqui é muito, não é sacralizado por nós atores, É. né? Quem é a Dona Zefinha? Que coisa é essa? Por que Dona Zefinha é o nome do grupo? Aqui. Essa senhora aqui é a Ela a existe, musa. então? Ela existe, mora em Juazeiro, na rua Clóvis Bevilacqua. Atenção, Nós fomos atenção. vizinhos. Meu pai foi morar no Juazeiro com minha mãe. Eu nasci no Crato, né, por acaso, mas Esta é a moramos Dona no Zefinha. Juazeiro. Dona Zefinha. E aí o seu José, E José aqui o marido Soares, dela. esposo, um casal aí com mais de 50 anos de casamento. Agora, por que o grupo se chama Dona Zefinha, em homenagem a Dona Zefinha? O que ela fez para merecer essa homenagem tão linda, tão carinhosa? A gente era vizinho, né? É. Aí eu fui me embora pra O que ela Itapipoca. fez, não, o que ela faz, né? Ela cuidou da Quem gente. ela é. né? É. Ela cuidou da gente quando era criança. E eu criei uma relação muito afetiva com ela e com sua família. É. E aí sempre eu voltava pro Cariri. Filial, quase. Filial. Uhum. Nas férias de julho e janeiro eu sempre voltava. Era meu brinde. Se eu passasse de ano, eu ia passar as férias na casa da Dona Zefinha. E foi lá que eu vi a primeira vez um espetáculo de teatro. Foi a primeira vez que eu vi um artista fazendo um show de música. Então ali o Cariri, ele me batizou de cultura para ir gastar em Itapipoca, sabe? Entendi. A mãe do Cariri para você Isso. seria Dona Zefinha. Dona Zefinha, que é esse nome Ela é o popular. quê? Ela é costureira, Ela é costureira. ela é neta de romeiros oriundos de Alagoas, né? O Juazeiro tem muita gente de Alagoas ali do Cariri. Ah. E a gente teve uma convivência muito fraterna, muito boa, muito gostosa, assim. A minha infância
eu aprendi muita coisa, porque eu me distanciava da família, essa coisa de você sair de casa para ir para casa de outra pessoa, e lá você encontra afeto, você aprende outras coisas que na sua família não aprende, e acaba fazendo esses comparativos, né? Que coisa Então, linda. Dona Zefinha é uma espécie de mãe para mim, é minha mãe, né? É a mãe da cultura, digamos. Mãe né? cultural. Da sua relação, sua mãe cultural. Totalmente. E outra coisa bonita que eu estou vendo é que você, em Itapipoca, reproduz, claro, de uma forma mais oficial, claro, de uma forma mais, enfim, nos trâmites, a casa da Dona Zefinha. Sim. Porque você criou uma casa e botou o nome de casa. A casa. Casa de Teatro Dona Zefinha. Que é esse espaço Esse grandão, espaço que tem quartos, que tem quarto, quintal. que Na tem casa quintal, dela que tinha tem quintal, jardim. planta, e eu ficava Porque você fantasiando podia ter lá. colocado Centro Cultural Dona Zefinha. Dona Zefinha. No entanto, você botou casa. É porque a gente Porque se você constitui traz a como ideia família, de família, né? Essa né? coisa do De coletivo, lar. da família, de lá, De de lar. irmão, de fraternidade. De colocar o afeto como amálgama Total. dessas relações que fazem com que a cultura... Você é um homem de teatro. O teatro é uma sobressaia. atividade que precisa de gente. Não dá para fazer teatro só, né? Tem que ter um cara na iluminação, no som, alguém cuidando do figurino, do ator. Então, e afeto, né? E afeto. Sem afeto é difícil. Como é que você vai fazer teatro? E ela criou Com as 5 pessoas que você filhos. Discorda. Ela você criou discorda. 5 filhos Sobretudo sendo costureira e o marido dela sendo sapateiro. Sobretudo nesse teatro... o marido é sapateiro e ela é costureira. Costureira. Sobretudo nesse teatro de grupo que você De grupo. faz, né? Teatro É de preciso grupo. do afeto. Total. Outra coisa linda é que ambos, tanto ele quanto ela, mostra aqui, é o seu, como é o nome dele? Seu José Soares. Seu José A Soares. gente chama de Seu Zé. Pra Seu mim é Zé. Seu Zé. Ó, o seu Zé e a Dona Zefinha. Ambos são artistas, são artesãos, não é? São artesãos. Porque um trabalha com sapato, não é? Fazendo sapato, moldando sapato, e a outra com roupa, com figurino. Com costura. Com costura, Com costura, não é? é. Colocando, E ela me disse transformando coisas, transfigurando Ela me coisas. disse que eu era muito danado. Aí ela me amarrava num andajá. Naquela época tinha um andajá, que era pra botar o menino pra andar logo. Aí me amarrava num armador. E eu ficava aqui, ela costurando, e eu andando assim ao redor, derrubando. Delimitado. Porque eu era muito danado. Amarrado. Minha mãe ia trabalhar, eu ficava na casa dela. Que coisa. Então, de forma que eu convivi muito tempo com essa família, né? E acabou sendo E a música mais, inspiradora. Orlângelo, você conviveu não só com essa família, você ainda é, na sua arte, o menino. Sim. Você é esse menino da Dona Zefinha. É. Não é? Porque a sua arte é uma arte de menino, é uma arte de matreiro. De brincar. De brincante. Uma arte de brincante, é. De brincante. É isso. Você brincava e agora você continua brincando. Eu tava ali brincando na rua de Bila, com meus colegas lá do Juazeiro, e de repente passava um reisado. Eu tinha medo, eu não sabia nem o que era. Uhum. Mas aquilo tava na Vai sonoridade, impregnando, né? inconsciente. E ela morava vizinho ao cinema, o Cine Plaza. E ela era amiga do projeto porteiro. projecionista. Do Ele porteiro. me deixava entrar todo dia de graça. coisa E acabei vendo cinema muito ali, né? Passava tudo naquela época que... Mas é eu tinha lindo que a gente acesso. compreenda que você resgata o tempo todo esse menino, né? Porque a sua arte é uma arte da brincadeira, da sua corporeidade. Eu que já vi você em cena com música ou sem música, no grupo e fora do grupo Zefinha, posso dar esse testemunho. Você tem essa graça, essa corporeidade do menino, né? E a gente Do começou... sertão, que tá no circo, poeira, que tá no reizado, que tá no bumba Tá brincando na rua que com os tá brincando na colegas, rua né? com colega, Sabe o que a gente fazia, pela cara? pastorinha. Lá em Itapipoca, eu e meus 2 irmãos, a gente passava o dia em casa, porque meus pais funcionário público, então a gente passava o dia em casa inventando coisa. E de noite a gente chamava o menino da rua para assistir as nossas marmotas, que era muito assim, imitando o cinema. Sim, imitando os inimigos. Luta, Sim, essas sim. coisas. Onde eu dei um murro na cara de baixo que pegou mesmo, sabe? A gente fazia essas coisas de dublê. Daqui a pouco foi aí que a imitação, né? De fazer meio que cenas, dramas, conflitos internos ali e tal. Foi por isso que a gente começou a fazer teatro. E olha, Foi por causa da brincadeira de casa. esse depoimento, esse testemunho do Orlângelo Leal, nosso dialogador de hoje, me enseja apresentá-lo também de uma outra forma, porque tem a ver tudo isso que ele está dizendo com a outra atividade dele. Ele tem formação em graduação em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e especialização em arte e educação. E ele está falando exatamente da infância. Vejam, eu sou partidário da ideia de que ao artista não basta apenas ter sido criança, é preciso continuar sempre sendo, não é? E também partidário da ideia de que é a arte que é o faz de conta, na imitação, na brincadeira, etc., que é um treinamento. Não é? Total. É pedagógico. É pedagógico. Ninguém consegue ser gente
sem passar pela ideia do teatro, sem apropriar-se das artes para representar o mundo e para treinar papéis. E como é interessante essa coisa do ensinar e do aprender, né? Porque o ser humano, ele não nasce com um chip pronto na cabeça, né? Ele tem que ser formado. Por isso que os professores deveriam ser as pessoas mais bem pagas do mundo, porque afinal de contas, eles estão te ensinando tanta coisa, né? Dúvida, sabedoria, ética, moral, sei lá. E eu entrei na faculdade de pedagogia porque na época era o único curso que tinha na cidade de Itapipoca. Eu entrei meio sem gostar, sabe? Eu queria ter vindo fazer teatro, na época a gente não tinha condições, mas foi engraçado que quando eu entrei na faculdade eu me encontrei. E por que você se encontrou? O que você tem do pedagogo? O que o pedagogo representa você? As aulas de humanas. Eu tive filosofia, sociologia, psicologia e aquilo foi matéria para transformar em teatro. Tudo aquilo que os professores falavam. E além do contato mesmo que você tem com o aluno na sala de aula, para mim como intérprete, eu ficava assim, os meus alunos também são minha fonte de estudo, assim, eu estou dando aula, mas eu também estou ensinando, né? Eu sou performativo aqui também dando aula. Então uniu as duas coisas, né? Esse conhecimento do classicismo aí, do humanismo, que foi maravilhoso, conhecer tantos esses teóricos e tal, e ao mesmo tempo o contato com o aluno. Você aprende muito quando está dando aula. Inclusive eu aprendi mais dando aula do que estudando. Sim, porque para dar aula você se organiza. Você cria uma metodologia, você tenta facilitar, você né? tenta facilitar para o outro. Tem o confronto da interpretação do outro. Total. Que muitas vezes redimensiona o que você pensa pelo olhar do outro, né? Pela alteridade. E eu cheguei a dar aula em escola pública mesmo, né? Mas chegou uma hora que esse negócio de fazer arte chamou, né? E eu tive que abandonar, porque não dava para conciliar. E hoje, se eu tivesse apresentado você só como ator, você se incomodaria? Não. E se eu tivesse apresentado você só como músico, incomodaria? Não. Você está sabendo onde eu estou chegando? Estou entendendo, porque tá como tudo, é que você tá tudo junto, né? Tá tudo junto. Quem é esse Orlângelo Leal? É ator? Não. Não é só ator, né? É músico? Também não. É uma coisa imbricada na outra, né? Quando a gente começou a fazer ali, eu montei uma banda de rock, né? Estimulada ali pelos anos 80 e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha um grupo de teatro. Eu estava atuando dos dois lugares, né? Compondo e aprendendo a tocar, escrevendo teatro e participando, né, dessa cena. Tanto é verdade que você, de um tempo para cá, a Zefinha, o grupo, a banda Zefinha, Dona Zefinha, é de 2000 para cá, né? 2000 para cá. O nome Dona Zefinha surgiu no ano 2000. Os 18 anos. Com esse disco aí, o Cantos e Causas. Com esse disco primeiro aqui. A ordem cronológica é esse. Então, depois o Zefinha vai à feira. Depois o Zefinha vai à feira, vamos ver aqui. Aí cadê o Circo da Lona Furada? O Circo da Lona Furada. Aí fizemos o Invocado, um jeito brasileiro de ser musical. Então vamos embora. Aqui estão os discos, os CDs do nosso Dona Zefinha. E essa música é desse disco que não foi lançado ainda. Foi gravado na Argentina. Agora virou moda. Bloco dos Excluídos. Não mais poder sonhar. Esperança é a palavra que deu morro. Quase esse disco foi gravado com um grupo da Argentina chamado Pato Mojado. É um grupo similar ao Dona Zefinha, que faz teatro e música lá em Rosário. E a gente ganhou um edital chamado Iberecena para fazer uma montagem de um espetáculo que chama isso aí, Da Silva El Hijo de las Américas. Eles gravam um sambinha aí. Ideologia vende-se em qualquer país. Nós somos pobres. Bloco dos Excluídos. Bloco dos Excluídos. A gente não pode pagar, não pode pagar. Nós somos pobres. E aí vai. Que lindo. Então, esse é um grupo, o grupo Dona Zefinha, que se junta ao grupo Pato Mojado, deve ser Mojado, da Argentina, e gravam então esse novo disco que se chama Da Silva El Hijo de las Américas, o Filho das Américas. Mas aqui ele me trouxe os diversos, os principais CDs lançados pelo grupo Dona Zefinha. Cantos e Causos, está aqui. De 2002. 2002. Depois eles gravam Zefinha vai à feira. 2007. Em 2007. Depois eles gravam o Circo da Lona Furada dos Bufões. É 2012. Esse disco tem a direção musical do André Magalhães. E agora gravaram com o grupo da Argentina, o grupo Pato Mojado, um disco que se chama Da Silva El Hijo de las Américas. Muy bien.
Mas eu estava me lembrando o seguinte, senhor Orlângelo Leal, é que de 2000 para cá, vocês chamavam o grupo de Banda Dona Zefinha. Isso. E de um tempo para cá eu tenho notado que passaram a chamar não mais de banda, mas sim de grupo. E eu tenho a impressão que tem a ver exatamente com essa tentativa de não situar, não circunscrever o trabalho que vocês fazem somente à música. A música, Porque o que aconteceu foi o seguinte, desde o princípio existia, que eu nem sabia que essa palavra chamada hibridação, não estava no meu vocabulário, eu chamava de mistura. A gente mistura música com teatro, daqui a pouco eu fui ler e descobri que era, acho que é o Canclini que fala sobre isso, sobre hibridação. O que eu percebi? Que a gente está se expressando de diversas formas. E aí a gente usa elementos do teatro, da música, do circo, da dança, para compor uma obra entrópica, que você não tem uma definição do que seja. Você vai assistir, por exemplo, o espetáculo Chafurdo, que a gente vai apresentar logo em breve aqui em Fortaleza. Você vai ver palhaços de cara limpa, seguindo um roteiro dramático, tocando música excêntrica. Como definir isso, né? Então está dentro desse tipo de produto que está fora das caixinhas. Teatro, música, mas é tudo junto, né? Artes mistas. Ô Orlângelo, você tá aqui me trouxe o nariz de palhaço. Você tem um palhaço? Eu tenho um palhaço. Como você chama o palhaço, hein? Como você chama o seu palhaço? Eu atuei durante 10 anos com a Orquestra Eleazar de Carvalho com um personagem chamado Beethoven. Beethoven? Em homenagem a Beethoven. Ah, o Beethoven. Você então é o palhaço Beethoven? Palhaço Beethoven. Então no próximo segmento do programa Diálogo, vamos deixar de conversar pelo menos em algum momento com o Orlângelo Leal, da banda Dona Zefinha, que é músico, que é dramaturgo e que é cantor, né? E ator, para conversar com o palhaço Beethoven. Será que ele vai entrar em cena, o Beethoven? Vamos ver se ele vai descer. Né? Vamos ver se ele desce. Canta para ele descer e não para ele subir. No próximo segmento do programa Diálogo com Orlângelo Leal.